Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco. E o programa de hoje traz informações para toda a comunidade. Existe uma estimativa contando que no ano de 2015 nós tivemos mais de 43 mil óbitos em acidentes. Um valor aproximado de mais de 200 mil pacientes feridos hospitalizados em acidentes automobilísticos. O programa de hoje traz o atendimento primário em casos de urgência e emergência. Como abordar o paciente, o que fazer, não negar socorro. Nós traremos hoje a enfermeira Ludmila Sangaletti, que vai conversar com a gente logo após o intervalo sobre urgência e emergência naquele paciente que a gente encontra caído lá na rua e você não sabe o que fazer. Já já eu volto. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Em uma população tão carente de informação e sabendo que a gente pode estar andando pela rua e sofrer um acidente, a Ludmila vem para conversar com a gente sobre aquele atendimento pré-hospitalar. Que bom, Ludmila, poder conversar sobre esse assunto tão importante. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Emanuel, pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Saúde em Foco. Então, Ludmila, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é o começo de tudo, o ABCDE. Bom, Emanuel, então nós que trabalhamos na urgência e emergência, trabalhamos contra o tempo, né? Seja no atendimento ao trauma ou em uma emergência clínica, o tempo ele é um fator que dificulta a sobrevida do paciente se a gente não tem agilidade no atendimento, né? O ABCD ele vem como uma forma sistematizada de um atendimento inicial que visa identificar, priorizar e resolver a necessidade imediata do paciente. Vale ressaltar que antes dessa abordagem inicial, nós precisamos avaliar a cena do acidente, né? Porque antes de tudo eu preciso zelar pela minha segurança, para que eu possa então prestar um atendimento de qualidade ao paciente e às demais pessoas que ali estão. É aquela questão de sinalizar com cone, galhos lá na rodovia para evitar maiores problemas, né? Isso, e não só isso, né? Se eu tenho um risco de incêndio, de explosão, ou se eu tenho pessoas armadas, né? A gente precisa contar com o apoio, às vezes, da polícia, né? A gente não chega para fazer um atendimento sem que a cena esteja controlada, né? Senão eu vou agravar mais ainda, né? E o ABCDE? Bom, então, como você já disse, esse atendimento sistematizado, ele tem como sequência o A, o B, o C, o D e o E, né? Nós vamos sempre iniciar pela letra A, salvo nos casos da parada cardíaca, que então a gente traz o C como prioridade. Então, nós vamos primeiro resolver a circulação do paciente. Caso contrário, nós vamos iniciar sempre pela letra A. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, então. Então, a letra A significa controle de cervical com as vias aéreas. O controle de cervical, então, ele é a imobilização da cabeça, né, do paciente,
Quando nós atendemos uma vítima de trauma, nós não sabemos aos riscos, até então, que ele foi submetido, e não sabemos se ele tem uma fratura de base de crânio, né, lesão de cervical. Então a gente limita o movimento da cabeça para evitar que aquele osso fraturado venha a prejudicar a musculatura adjacente. Vias aéreas. As vias aéreas, então, nós vamos nos apresentar, nós vamos conversar com o paciente, né? Se ele não me responde, eu preciso saber que mecanismo aconteceu para que ele não me respondesse, né? Ele está inconsciente, mas ele está inconsciente por quê? Ou eu tenho uma obstrução das vias aéreas por um corpo sólido ou líquido, né? Então a gente precisa avaliar a cavidade nasal e oral para saber se eu tenho alguma coisa obstruindo e liberar essa via aérea. Tipo uma bala? Uma bala, uma dentadura, uma moeda, ou até mesmo líquido, né? Leite, no caso das crianças. Tá. O B. O B, então, é a respiração. Então, nós vamos avaliar a respiração propriamente dita, né? Se o paciente apresenta uma respiração profunda, lenta, rápida, se eu tenho simetria na expansão torácica, né? A gente tem uma respiração paradoxal, né? Que é quando um lado do tórax sobe e o outro abaixa, né? Significa que eu tenho fratura de arcos costais ou de externo. Se eu tenho uma respiração ruidosa, então tudo isso a gente vai avaliar na respiração. Frequência respiratória. Tá. O C? O C, então, me diz respeito à circulação. Nós vamos avaliar pele, pulso, perfusão e hemorragia. Na pele, então a gente precisa tocar no paciente, tá? Eu vou verificar se a pele dele está quente, fria, se está pegajosa, né? Se eu tenho um excesso de sudorese, a coloração da pele, se está cianótico, que é quando eu tenho a extremidade arroxeada, né? Pulso, então nós verificamos o pulso radial em pacientes conscientes. Rádio. E o pulso carotídeo em pacientes inconscientes. A gente vai avaliar a qualidade do pulso também, tá? Perfusão. Então, como eu faço para verificar a perfusão? Eu pressiono a extremidade do membro e verifico se o meu retorno venoso é maior ou menor que 2 segundos. Quando eu tenho um retorno menor que 2 segundos, tá tranquilo, né? Quando o meu retorno venoso é maior que 2 segundos, é um indicativo de hemorragia, né? O sangue ele não está conseguindo perfundir todas os capilares. Isso, exatamente. Pele, pulso, perfusão e hemorragia. Ok. Então, na hemorragia, nós temos 2 tipos, a interna e a externa. A hemorragia externa nós conseguimos visualizar, né? E a hemorragia interna nós não conseguimos visualizar. Mas, por exemplo, a perfusão diminuída é um indicativo. Pele fria e pegajosa pode ser um indicativo também, né? Abdômen em tábua, que a gente chama, quando eu palpo o abdômen do paciente e vejo que ele está enrijecido, é um indicativo de hemorragia interna também. Confusão mental. Se o paciente refere sede, né, você faz um atendimento ou você nem é da área da saúde e chega para atender uma vítima, né, de um acidente e a pessoa refere que está com sede, quer tomar água, é um indicativo de hemorragia, né? Você vai dar água para o paciente tomar? Não, né? A gente nunca pode dar nada para ele tomar, porque se porventura ele ficar inconsciente, aquele líquido que ele tomou pode voltar e ele broncoaspirar, então eu vou causar um agravamento, né? Então a gente não dá líquido para paciente. Os sinais vitais são importantes nessa avaliação, né? Pela questão da temperatura, pressão arterial, já pensando em hemorragia, né? Sim. E o D?
Bom, o D é a avaliação neurológica do paciente, né? Então a gente avalia nível de consciência. Para isso, nós temos dois mecanismos que nos ajudam a classificar o nível do trauma do paciente. Um é a escala de coma de Glasgow e o outro a avaliação de pupilas, né? Então, através da escala de coma de Glasgow, nós damos uma pontuação ao paciente e classificamos ele em trauma leve, moderado e grave, tá? Eu tenho um máximo de score 15 e um mínimo de 3. Então, o que nós avaliamos? Resposta ocular, resposta verbal e resposta motora. Em relação às pupilas, nós vamos avaliar se elas estão iguais, diferentes, se elas estão dilatadas ou contraídas, né? Existem nomes específicos para isso. Então, pupilas isocóricas estão iguais, né? Pupilas anisocóricas estão diferentes, uma dilatada e uma contraída. Pupilas midriáticas estão totalmente dilatadas, e quando eu tenho miose, as duas pupilas estão bem contraídas. Tem mais uma escala de avaliação para condições neurológicas, né? Que é uma sigla, né? Isso, é o AVDI. Ele é mais simples, né? Então, aqui a gente avalia se o paciente está alerta, A, né? O V, se ele me responde a um estímulo de voz. O D, se ele me responde a um estímulo doloroso. E o I é se ele está inconsciente. Essas escalas, na verdade, elas vão auxiliar para identificar parâmetros hospitalares depois, né? Isso, a gente pode... essas escalas de consciência, uma vez que a gente aplique, a gente tem que aplicar no decorrer de todo o atendimento, né? Porque às vezes eu tenho um paciente que chega bem para mim, mas ele começa a piorar. Então, o nível de consciência nós temos que reavaliar a todo instante. Não só no paciente pré-hospitalar, mas às vezes aquele que está internado também, que tem um quadro neurológico, a gente utiliza também. Porque às vezes ele chega consciente e vai piorar lá no hospital, né? Isso. E o E? O E, então, é a última parte, né? E significa exposição. Então, é importante lembrar que a gente não faz essa avaliação do paciente exposto, né, na rua, com um monte de curiosos em volta, né, porque na exposição a gente precisa despir o paciente, né. Então, porque a gente precisa avaliar se ele tem escoriações, se ele tem luxação, se ele sofreu fraturas, né? Então a gente precisa fazer um exame físico. O A, B, C, D e o E nada mais é do que o exame físico, né? A gente precisa inspecionar o corpo do paciente para achar possíveis lesões. Seria uma avaliação dispensável se eu encontrei um paciente ali acidentado na rua, né? Que eu vou fazer isso depois na ambulância. Exatamente. A gente não faz exposição do paciente na rua, né? A gente vai fazer isso numa avaliação secundária, que é lá dentro da ambulância. Vou te fazer uma pergunta para a gente complementar essa pré-avaliação, e com certeza você vai tirar de letra a resposta. Se o meu paciente não respira e não tem pulso? Bom, se eu tenho um paciente que não respira e não tem pulso, a primeira coisa é checar pulso carotídeo, né? Eu vou verificar se, além dele não respirar, se ele está em parada cardíaca, né? Se eu verifico através da palpação do pulso carotídeo que ele não tem pulso, né? Eu devo iniciar as compressões torácicas, né? Porque inconsciência, ausência de movimentos respiratórios e ausência de pulso, eu tenho uma parada cardiorrespiratória. Nós estamos fazendo uma entrevista com um tempo um pouco mais escasso, então já te faço o convite para a gente voltar a falar especificamente sobre a parada cardiorrespiratória e a reanimação cardiopulmonar. Com certeza. Ludmila, eu vou te dizer a complicação e você me diz a conduta do profissional de urgência e emergência. Convulsões. Bom, a crise convulsiva ele é uma emergência neurológica, né?
Antigamente, mas isso muito antigamente, as pessoas tinham medo de chegar perto de pacientes que apresentavam esse quadro, né? Não é uma doença transmissível, mas é uma emergência, né? É importante que um leigo saiba como proceder, não só um profissional de saúde, porque a gente pode estar passeando e nos deparar com uma situação dessa, né? Então é importante que a gente não tente conter o paciente, né? Ele precisa e ele vai ter aqueles espasmos musculares, independentemente se eu vou segurá-lo ou não, né? O fato de eu tentar conter vai fazer com que eu machuque, porque a descarga elétrica no músculo é forte, eu não vou conseguir conter. Então a gente permite que ele tenha os espasmos. Nós vamos afastar dele tudo que ele possa se machucar, né? No momento que ele está se debatendo, se eu tenho uma cadeira, ou tenho uma mesa, então a gente afasta, né? Nós vamos proteger a cabeça e mantê-la lateralizada, né? O paciente que tem crise convulsiva, muitas vezes ele apresenta cialorreia, que é aquele excesso de saliva, então aquilo ele pode broncoaspirar, então por isso que a gente mantém a cabeça lateralizada, né? A gente pode afrouxar as roupas, né? Em geral, um paciente quando tem crise, ele ventila bem, né? Mas a gente procura afrouxar as roupas. Se eu tiver como, eu posso marcar o tempo da crise, promover uma certa privacidade, né? Esse paciente, após a crise, ele vai ter um relaxamento muscular e esfincteriano, então ele pode evacuar ou pode urinar logo após o término da crise, né? E a gente precisa promover uma certa privacidade para ele, né? É importante que após a crise eu permaneça com a cabeça lateralizada, né? Porque ele não vai terminar a crise e já retornar à consciência, né? Ele vai ficar desfalecido alguns minutos, né? Então a gente fica ali e é importante, a gente precisa ligar para o SAMU, que é o nosso serviço de referência, o número é 192, que a gente precisa ligar, né? A gente não sabe se foi a primeira crise do paciente, se é um paciente que toma uma medicação controlada e porventura deixou de utilizar, né? Então a gente precisa investigar. Naquele primeiro momento, então poderíamos dizer que a principal conduta é lateralizar. Isso. Evitar que ele se debata e lateralizar. Proteger a cabeça, né? Segurar mesmo com um pano e lateralizar a cabeça. E evitar de colocar coisas na boca do paciente, né? A mão muito menos. Se a gente colocar a mão lá, ele vai morder, né? O povo fala que vai engolir a língua. Isso. Não vai engolir a língua, né? O que vai acontecer é que na pós-crise, pelo relaxamento da musculatura, se ele fica com a cabeça na posição normal, eu posso ter uma queda da base da língua, né? Então, mas se eu manter lateralizado, isso não vai acontecer, tá? Se eu esqueci, eu posso elevar, né, o ângulo da mandíbula para evitar que a língua caia lá atrás e obstrua a passagem do ar. Uma outra complicação para você nos dizer a conduta. Engasgo. Em caso de engasgamento, então, em crianças, né, por exemplo, o bebê se afogou com o leite da mãe, né? Como que a gente vai proceder? É muito comum a gente assistir reportagens na televisão sobre bombeiros que passaram informação pelo telefone, né? Então é uma técnica simples, né? Claro, você vê o teu filho ali roxinho, né? Você fica meio desesperado, mas é simples. Então a gente vai virar a criança de barriguinha para baixo, então posição ventral, né? Então a gente vai apoiar a barriguinha dele no nosso antebraço. Com os meus dedos eu vou tentar manter a boquinha dele aberta, né? E com a região hipotenar da minha mão eu vou dar 5 palmadinhas no dorso da criança.
5 palmadas e vou reavaliar, tá? Ainda tá? Faço mais uma vez, tá? Mas é uma técnica fácil e resolutiva, tá? Claro, depois a gente encaminha para o hospital, para, né? Vai ficar em observação. Vai ficar em observação, mas num primeiro momento isso já resolveria. Tá? E no adulto? No adulto, então, a gente sempre vai observar que ó, ele vai, né, vai estar agoniado, vai pegar no pescoço, né? Então, como que a gente faz? A gente vai ficar atrás da pessoa, né? Eu vou me manter lateral a ele, vou colocar uma das minhas pernas entre as pernas do paciente e vou abraçá-lo, tá? Vou fechar a minha mão, tá? E entre a cicatriz umbilical e o apêndice xifoide, eu vou comprimir, tá? Então eu vou trazer a pessoa para mim e vou empurrar para cima, tá? Vou fazer isso quantas vezes necessário, até que aquele corpo estranho seja expelido. Não é pouca força, a gente precisa utilizar de bastante força, porque eu preciso fazer uma pressão aqui mesmo para que o objeto seja expulso. E se eu estiver sozinho? Bom, se a gente estiver sozinho é um pouco mais complicado, né? Alguns livros trazem para nós que se eu tiver uma cadeira em casa, eu posso eu mesmo bater, né, aqui na região do meu tórax para tentar expulsar o corpo estranho. Eu acho... Uma tentativa. É uma tentativa, né? É difícil a gente ter esse tipo de consciência, né? Mas é uma tentativa. É uma dica. É uma dica. Uma outra complicação, desmaio. Bom, em caso de desmaios, a conduta inicial, sem que a gente saiba o porquê que aquela pessoa teve o desmaio, né? Então eu posso ter vários fatores neurológicos, fatores cardiovasculares, hipoglicemia, né? Mas até então eu não sei o que fez com que a pessoa desmaiasse. Mas num primeiro momento a gente vai deitar a pessoa no chão e elevar os membros, né? Posso colocar os membros inferiores em cima de uma cadeira, né? Para otimizar o retorno venoso, e posso manter a cabeça da pessoa lateralizada também. É resolutivo também. É resolutivo. Bom, são vários assuntos e inúmeras complicações que a gente poderia estar abordando aqui. Nós voltamos, com certeza, no próximo programa para falar de outras complicações associadas à urgência e emergência que demanda um atendimento imediato, que eu acho que é o que mais a gente quer, pensando também na segurança de quem cuida e de quem está sendo atendido. Se eu te perguntar uma dica para quem está nos assistindo, nós temos telespectadores da saúde e telespectadores da população em geral. A dica do profissional de urgência e emergência. Bom, eu diria assim, na urgência e emergência, o profissional de saúde, ele está capacitado e muito bem capacitado para atender uma ocorrência, né? Mas como esses acontecimentos ocorrem no dia a dia, eu sou um leigo e posso estar passando ali no momento de um acidente ou de um desmaio, ou posso presenciar uma pessoa que teve uma crise convulsiva, né? E eu posso atender esse paciente, né? Eu não preciso ter um conhecimento técnico-científico naquele primeiro momento para ser solidário, né? Então, se eu estou passando por ali, é claro que eu vou ligar para o SAMU ou vou ligar para o bombeiro para que o socorro específico venha até mim. Mas eu posso, como leigo, dar uma ajuda, né? A gente vê vários vídeos na internet, pacientes vítimas de acidentes automobilísticos, que as pessoas querem ajudar, mas pegam de qualquer jeito, colocam em cima da caçamba do carro, né? Motoqueiro, tira o capacete. Isso, então a principal dica que eu deixo é não mexer na vítima, né? É importante que tenha alguém do lado fazendo esse controle de cervical,
conversando, né, com o paciente, tentando acalmar, mas sem mexer nela, né? Porque às vezes a gente tem boa intenção em ajudar, mas o fato de eu mexer, eu posso agravar alguma lesão que ela já tenha, mas o fato de eu mexer faz com que aquilo piore o quadro do paciente. Você sabe que eu tive uma experiência recente que um monte de gente em cima e agora para ajudar tem o celular, né? Todo mundo quer filmar, acaba atrapalhando o pessoal que está tentando atuar ali. E eu também queria dar uma enfatizada numa questão voltada para o controle de infecção que eu atuo. Lembrando principalmente ao profissional que atende nas ambulâncias, nos serviços de atendimento primário e no hospital também, da questão da importância da utilização do equipamento de proteção individual. Você falou no começo da entrevista que a nossa segurança em primeiro lugar e o EPI ele entra como um fator essencial para o bom atendimento, né? E também da participação do enfermeiro como gestor do fluxo do atendimento, né? A gente encontra vários profissionais de saúde andando pela rua aí até para tentar organizar as pessoas, curiosos, essa questão do celular, chamar o socorro, tentar dar uma acalmada nas pessoas que estão ao redor. Então eu enfatizo essa participação nossa enquanto profissional de saúde nessa questão do atendimento primário. Isso, não é porque é um atendimento rápido, né, que ele tem que ser desorganizado. Né? Então o profissional que atende ele precisa utilizar luva, ele precisa ter uma roupa especial, né? Porque não é porque é ali na rua, no meio da pedra, do barro, que a gente não vai pensar no controle de infecção, né? Tanto para mim, porque eu não sei se aquele paciente já tem alguma doença, né? Mas para minimizar os agravos que ele pode ter futuramente, né? Com certeza. Eu conversei aqui com a Ludmila, enfermeira, especialista em urgência e emergência, que trouxe algumas informações, mas nós vamos voltar a falar disso com certeza. Ludmila, boa noite e muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto. Eu que agradeço. Agora você já tem ideia do que fazer quando encontrar um paciente caído lá na rua, ou quando estiver frente a uma situação de urgência e emergência. Mas nós traremos mais informações sobre esse assunto porque é extremamente amplo. O programa Saúde em Foco está chegando ao fim. Eu queria mandar um abraço lá para o pessoal de Ponta Grossa, para a vovó Nana, para o seu Versione, para a dona Silvanira e para o Emílio. E também queria deixar um abraço para a entrevistada de hoje, minha esposa, Ludmila Sangaletti, minha companheira, que sempre está aqui comigo no programa Saúde em Foco. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 22 horas, aqui na TV Araucária. Está disponível também no site G+ Notícias, no nosso canal no YouTube, Programa Saúde em Foco, na página lá no Facebook, Programa Saúde em Foco, e eu quero o teu questionamento, a tua sugestão de tema, lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Semana que vem eu espero você.